Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Graça e paz a todos nossos irmãos. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para responder ao irmão, não sei se é irmão ou é irmã, é do canal Vigiai e Orai. Ele é também assinante do nosso canal, né? Então ele fez uma pergunta, o que eu penso sobre a abertura dos selos, se já abriu os selos, se nós estamos no primeiro selo ou no segundo, ou no terceiro, né? Ou se o arrebatamento é no sexto selo. Irmão, é o seguinte, o livro do Apocalipse, ele tem uma linha divisória, é o capítulo 1, versículo 19. Inclusive eu tenho um vídeo no meu canal aí sobre isso, aí o irmão pega e escreve assim, a linha divisória de Apocalipse, canal João Peixoto, vai aparecer o vídeo aí para você. Então, se você observar a linha divisória do Apocalipse, ele diz assim, ó, 1,19. Escreve as coisas que tem visto, vírgula, é o capítulo 1 do Apocalipse. E as que são, é o capítulo 2 e o 3 do Apocalipse. E as que depois dessas hão de acontecer, é do capítulo 4 em diante. Ou seja, as coisas que vão acontecer depois do arrebatamento da igreja. Quando você vai, por exemplo, para o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, João, o evangelista João, ele está recebendo a revelação na terra, ele está lá na ilha de Patmos, né? Então ele está em Patmos, e essas sete igrejas da Ásia Menor, que fica numa região hoje que é a Turquia, lá hoje só existem as ruínas desta igreja. Mas também, essas sete igrejas representam todo o período da era da igreja, desde a era de Éfeso, desde a ascensão de Jesus, até a última igreja, que é a fase de Laodiceia. Representa fases da igreja. Por exemplo, a era de Éfeso, eu tenho um cronograma, eu não sei onde que está, mas depois eu vou passar para os irmãos. Mas eu lembro alguns aqui. A era de Éfeso, por exemplo, ela durou até o ano 100. Depois veio a era de Esmirna, né? É a igreja perseguida, onde os crentes eram jogados na arena, né? Queimados ali. Maior perseguição contra os crentes, que foi do ano 100 até o ano 312, quando Constantino ele fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano, que é a era de Pérgamo. Pérgamo significa casamento. Essa união da igreja com o Estado, isso aí não dá certo. Igreja não dá certo com política. Eu tenho visto pastores aí que estão atolados na política até o pescoço, ao invés de pregar o evangelho, está envolvido com política. E nós sabemos que a política não vai resolver o problema do mundo. A política é corrupta. Tanto faz A ou B, sem distinção, é tudo corrupto. Então eu não tenho lado político. E a gente vota por obrigação, mas política não resolve os problemas do mundo. Então, irmãos que ficam aí brigando por causa de política, irmão, não perca seu tempo com isso. Porque a política não vai resolver os problemas do mundo. Quem vai resolver os problemas do mundo é Jesus. O problema do mundo é pecado. Isso só vai ser resolvido quando ele vir estabelecer o reino teocrático, a teocracia. É isso que vai resolver os problemas do mundo. Então o mundo não tem melhora. Então a era de Pérgamo, ela começa no ano 312 e depois entra a outra era, que é a da Tiatira. A Tiatira. Depois da Tiatira vem a era de Sardes. A era de Sardes, provavelmente, eu tenho aqui a cronologia, mas eu não lembro onde que está, para mim poder passar para os irmãos. A era de Sardes, provavelmente, é a era da Reforma Protestante. Depois vem o avivamento de John Wesley, né, que é a era de Filadélfia. E aí até chegar à última fase, que é a igreja de Laodiceia, que é essa igreja atual, rica, milionária,
uma igreja que tem fazenda, tem boi, que viaja de avião. Esta é a igreja de Laodiceia. É a igreja que não quer ir para o céu. Essa igreja, ela está apegada com esse mundo. Os pastores de Laodiceia, eles não pregam arrebatamento, eles não querem, eles odeiam o arrebatamento. Só que dentro dessa fase de Laodiceia, irmão, do canal Vigiai e Orai, dentro da fase de Laodiceia tem um remanescente chamado Filadélfia, que ainda guarda a palavra, que prega o cristianismo bíblico, o cristianismo genuíno. Então, existe uma igreja dentro da igreja, um pequeno rebanho, igual a Bíblia fala, não temas, ó pequenino rebanho, que ao Pai agradou dar-vos o reino. Então, essa igreja de Filadélfia, ela será arrebatada. Onde ela é arrebatada? No capítulo 4. No capítulo 4, João sobe. Observe que no capítulo 2 e 3, João está em Patmos. Ele está lá recebendo a revelação. Só que no 4 ele muda de posição geográfica. Ele é arrancado da terra para o céu. Ou seja, o arrebatamento de João, ele é uma figura do arrebatamento da igreja e será pré-tribulacionista. Capítulo 4, depois dessas coisas eu olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Depois de que coisa? A gente tem que perguntar para a Bíblia. Que coisa? Então tem que voltar para o contexto de Laodiceia. Depois da fase de Laodiceia, João sobe. João sobe, ou seja, a igreja sobe, né? Olha aqui, ó. Depois dessas coisas eu olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui. Aqui acontece o arrebatamento da igreja, irmão. Então os selos eles não podem ser abertos com a igreja na terra, porque Deus, ele não é Deus de confusão. Então nós não estamos nos selos, como ensina alguns pós-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas ensinam que nós já estamos em selos. Outros até já dizem que nós estamos em trombetas. Mas eu repito aqui, os selos, as trombetas e as taças, que são as 21 chagas do Apocalipse, não está funcionando ainda. Estamos parados no Apocalipse. Vou repetir, estamos parados no Apocalipse, na fase de Laodiceia. Todos os eventos do Apocalipse, a partir do capítulo 4, que começa com o arrebatamento. O arrebatamento é o que desencadeia todos os eventos a partir do capítulo 4. Aí desencadeia com o arrebatamento da igreja, que é pré-tribulacionista. Eu não tenho nenhuma dúvida disto. Então, acontece o arrebatamento. No capítulo 4 e no capítulo 5, então, a igreja está no céu. No 5 aparece o livro, que é o livro da tribulação. Preste atenção aqui no 5. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então esse livro aqui é o livro da grande tribulação. Não é o livro da vida aqui, é o livro da grande tribulação. Olha aqui, vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de destacar os seus selos? E ninguém no céu poderia abrir esse livro. No versículo 3, ninguém. A igreja arrebatada, que já estava lá, não poderia abrir esse livro, porque a igreja não morreu na cruz, ela não pagou preço de nada, né, para poder estar lá. Aliás, quem pagou foi Jesus, que pagou para nós poder ir para o céu, né? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Os anjos não poderiam abrir o livro, ninguém. E eu chorava muito, quem? João, versículo 4. Eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então a igreja está no céu aqui. E disse-me um dos anciões, versículo 5. Quem é os anciões? Os anciões são a igreja arrebatada. Os 24 anciões do Apocalipse 4, ele representa a igreja arrebatada, os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento. 24 dividido por 2, né? As 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos.
Deus ele é muito perfeito, né? O Antigo Testamento e o Novo. Ou seja, os 24 dividido por 8 dá 12. Da mesma forma. Aí você tem que ir lá em... E Deus ele é perfeito. É lá em... Eu não sei se é 1 Crônica 24 ou é 2 Crônica 24. Deixa eu confirmar aqui, que é bom a gente confirmar, né? Deixa eu confirmar aqui. Seja bereano, irmão. Seja bereano, meus irmãos que estão me ouvindo aí através dessa mensagem. 1 Crônicas 24. Então, em 1 Crônicas 24, existe ali 24 turnos sacerdotais. Da mesma forma que os 24 sacerdotes representavam o povo diante de Deus, né? Em 1 Crônicas 24, preste atenção, essa é a interpretação, a Bíblia se interpreta. Da mesma forma que havia 24 tronos sacerdotais em 1 Crônicas 24, e os sacerdotes representavam o povo diante de Deus, os 24 anciões de Apocalipse 4 também representam a igreja arrebatada, ou seja, os santos do Antigo e do Novo Testamento. Então aqui voltando para o capítulo 5, meu irmão, e disse-me um dos anciões, ou seja, um dos representantes da igreja arrebatada, não chores, ele disse para João, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então quem desata os selos é Jesus. Jesus desata o selo lá no céu, na presença da igreja arrebatada. Então não tem selo aberto, por quê? Porque a igreja ainda não foi arrebatada. A igreja ainda está na terra, né? Então ela não foi arrebatada, então não tem selo aberto, como ensina os pós-tribulacionistas. Versículo 6, e olhei e vi que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, ou seja, estava ali entre a igreja, né? Entre os anciões é a igreja, um cordeiro, como havendo sido morto. Esse cordeiro é Jesus, e tinha 7 chifres e 7 olhos. Então o irmão vai lá para Isaías 11, 2. E são 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. A interpretação está lá em Isaías, capítulo 11, versículo 2. Inclusive, o irmão, ele pediu para nós fazer um vídeo editado, igual esse vídeo. Esse vídeo que eu postei por último no canal, sobre o bezerro de ouro, era um vídeo antigo, que eu tinha ele no outro canal, que o YouTube derrubou o canal, né? O meu canal foi derrubado. Só que esse vídeo ele estava salvo no canal do Daniel, do canal Viva com Deus, e no canal do irmão Frederico. O irmão Frederico também postou esse vídeo. Então, como eu não tinha esse vídeo no meu canal, eu pedi o Daniel para baixar esse vídeo, me enviar e eu postar no meu canal, irmão. Então, eu não sei postar vídeo editado, eu não sei editar vídeo. Eu sou muito leigo no assunto. Eu só faço vídeo aqui dentro do carro porque eu não tenho estúdio. Do jeito que eu faço aqui, eu jogo pro YouTube direto. Então eu não tenho como postar vídeo editado, colocar versículo bonitinho aí pros irmãos, porque eu não entendo isso. Sou muito leigo no assunto. Então meus vídeos é bem básico mesmo, né? Então por isso que eu faço o vídeo aqui dentro do carro. E esse vídeo só tá editado, igual o irmão viu aí bonitinho, né? Sobre o bezerro de ouro aí no meu canal, porque é um vídeo que estava no canal do irmão Daniel, do canal Viva com Deus, e ele sabe editar, só que eu não sei. Daí, por enquanto eu não aprender, eu vou ter que ir fazendo assim, mesmo aqui dentro do carro. Então, aqui no texto que nós lemos, esses 7 chifres que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então a interpretação, meu irmão, está lá em Isaías 11, versículo 2. Né? Só você ler com cuidado lá, observar as vírgulas, que você vai ver lá 7 Espíritos de Deus lá. Os 7 Espíritos de Deus, que é a plenitude nele, Paulo diz, nele quem em Jesus habita toda a plenitude da divindade, né? Então, e veio e tomou, o cordeiro é Jesus, versículo 7, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões, que representam a igreja arrebatada, prostaram-se diante do cordeiro, tendo
todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, né? As nossas orações chegam lá. Versículo 9: cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, aqui é João dizendo, versículo 11, né? E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões e milhares de milhares, ou seja, os anjos eleitos que estão lá no céu, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Vamos para frente aqui um pouquinho. Glória a Deus. A Bíblia é um livro fantástico, né? Versículo 12, então deixa eu achar o 13 aqui. Aqui, achei aqui. Versículo 13: eu vi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra, glória e poder para todos sempre. Versículo 14 agora é a chave para nós entender agora o capítulo 6, meu irmão. Então não foi aberto os selos ainda, nenhum selo foi aberto, nenhuma trombeta foi tocada e nenhuma taça. Os 7 selos e as 7 trombetas vão ser executados nos 3 anos e meio iniciais da tribulação. E as 7 taças, que é a grande tribulação escatológica, é nos 3 anos e meio finais dos 7 anos. Versículo 14, então, é a chave para entender o capítulo 6. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões, que é a igreja que está arrebatada, os 24 anciões aqui é a igreja arrebatada, prostaram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Aí agora Jesus pega o livro, que é o livro da grande tribulação, e ele começa a abrir os selos. Então quem libera o anticristo não é pós-tribulacionista, que já liberou ele aí, já liberou os selos aí tudo do Apocalipse. Quem libera o anticristo não é governante. O anticristo ele não é liberado em Londres, ele não é liberado na Inglaterra, ele não é liberado lá na Alemanha, na França, na União, na Rússia, nos Estados Unidos. Não é governante, não é líder, não é Donald Trump, não é político que vai liberar o anticristo. Nós temos que entender isso. Quem libera o anticristo é o próprio Jesus. Capítulo 6 começa dizendo assim: havendo o cordeiro aberto um dos selos. Então ele abre o primeiro selo. Quando ele abre o primeiro selo, a igreja está arrebatada. Então ele abre o primeiro selo na presença da igreja arrebatada. Então não tem selo aberto. Não existe isso que estão pregando aí, fugir para o mato, estoque comida, Deus mandou avisar, que conversa. Aqui, ó, Deus está avisando, é aqui, ó, na palavra. O aviso está aqui dentro. Cuidado, irmãos, com esses sócios profetas, cuidado com esses pregadores aí de língua estranha, aí, rajada de língua estranha para todo lado. Cuidado com isso, meu irmão. Tem muita heresia em cima disso aí, cuidado. O primeiro selo do Apocalipse 6 é aberto no céu. Quem abre é Jesus, na presença da igreja arrebatada, que é os 24 anciões. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, meus irmãos. Se você quiser saber mais sobre isso, compre os livros do Vimalgo, Apocalipse de Jesus Cristo, da chamada da meia-noite. Eu já li vários comentários do Apocalipse, mas igual do Vimalgo não existe outro. É o melhor de todos. Apocalipse de Jesus Cristo de Vimalgo, chamada da meia-noite. É a fonte, meus irmãos, é a fonte.
O homem era profundo no Apocalipse. Então, primeiro selo do Apocalipse, aberto no céu, na presença da igreja arrebatada. Primeiro selo é o anticristo. Segundo selo é a terceira guerra, que é o cavalo vermelho. Não tem guerra mundial agora com a igreja na terra. Quem está pregando isso aí está pregando mentira e heresia, enganando o povo. Porque o cavalo vermelho ele segue o branco. Preste atenção que são 4 cavalos. Olha aqui, 4. Número 4 representa o planeta Terra. Região norte, sul, leste, oeste da Terra. Os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste da Terra. Cavalo é símbolo de força. Esses cavalos aqui são simbólicos. Então que eles saem fazendo aqui, esses 4 cavalos aqui do Apocalipse, eles saem galopando nos 4 cantos da terra, espalhando o que? A falsa paz, que é o primeiro cavalo. O segundo cavalo, ele espalha guerra. É uma coisa automática. O que a guerra traz? A guerra traz morte. Cavalo preto. O cavalo vermelho, que é guerra. Vermelho é símbolo de guerra, né? Sangue, derramamento de sangue. Guerra. O que a guerra faz? Traz morte, que é o cavalo. É o terceiro cavalo, que é o cavalo preto, né? O que traz a morte traz, a guerra traz, a guerra, o cavalo vermelho é o segundo, ele traz guerra. O que a guerra traz? Ela traz fome, miséria, que é o cavalo preto. Depois vem a morte, tudo junto ali, tudo no mesmo pacote. Sai espalhando nos 4 cantos do planeta, região norte, sul, leste e oeste da Terra. Então eu vejo pessoas hoje passando o cardeando dos boi aí, sabe? Esse povo que crama da vida, hoje eles nunca sofreram. Esse povo que fica aí falando que está passando fome, que está passando dificuldade, irmão, pelo amor de Deus. Você nunca comeu feijão bandinho igual o pastor João Peixoto, você nunca comeu manteiga de vaca, arroz feito com manteiga de vaca, que é aquilo que você tinha que comer quente, porque senão prega na língua. Você nunca comeu pé de frango. Você nunca comeu pescoço de frango, igual eu já comi na época na década de 70, 80. Nós já sofremos, nós já passou fome. Hoje você está comendo do bom, do melhor aí, está reclamando de quê? De que você está reclamando? Ainda não é a época da fome, isso aqui vai ser na tribulação. Nós estamos vendo alguma fome em alguns lugares? Tem, na África, em alguns lugares, mas em situação global, nos 4 cantos do planeta, é aqui, ó. É no Apocalipse. Porventura nos Estados Unidos ali, na Europa, Japão, ali no Japão, Europa, Noruega, Finlândia, Suíça, tem gente passando fome ali? O povo ali está vivendo vida de granfina ali. Então é esse exagero aí, estoque comida, porque tá vindo fome, que não sei o que e tal. Isso aqui é na grande tribulação, irmãos. Não tem nada a ver com a era da igreja agora. É lógico que na África tem pessoas que passam necessidade, no Nordeste, mas no globo todo, no planeta todo, é só na grande tribulação. Porque Estados Unidos, Canadá, tem gente passando fome lá. Europa, ali, Alemanha, França. Então já tem muito exagero em cima disso aí. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa que eu quero deixar com o irmão para nós terminar aqui. O irmão citou o livro de Jó, mas não tem nada a ver, como eu já disse, o versículo lá de Jó, já olhei, não tem nada a ver com selos. Mas o irmão citou um hino da harpa, que a gente também tem que ter cuidado com hinos, irmãos. A gente tem que ter cuidado com hinos. Eu já observei muito isso, a gente observava no seminário, né, também, do curso de teologia que eu fiz. Você tem que observar, você tem que tomar muito cuidado com hinos, com erros teológicos, hinos com erros escatológicos. Então o irmão citou o hino 469, para associar ao 6º selo, lá onde fala. Vamos ler o 6º selo e vamos ler a estrofe do hino 469, que não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui foi um erro do autor do hino.
Talvez o autor, eu não sei o que ele era, se ele era pré, se ele era pós, se ele era meso. Uma coisa eu sei, que era Paulo Levas Macalão que fez esse hino 469. Se eu não tiver errado, se eu tiver errado, os irmãos me corrigem. Mas eu acho que foi Paulo Levas Macalão que fez esse hino 469. Que era Madureira, né? Se era Madureira, então ele era pré-tribulacionista. Mas o irmão associou o sexto selo com o hino 469 por causa da estrofe lá, que diz, mais ou menos o que está dizendo aqui, ó, capítulo 6 de Apocalipse, o sexto selo. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando uma figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Alguns irmãos associam o arrebatamento aqui, baseado nessa estrofe do hino 469, que é um erro escatológico. Embora o hino seja muito bonito, eu gosto muito do hino, mas tem um erro aqui, ó. Na estrofe 2, o irmão que fez esse hino, ele colocou a estrofe 2 baseada em Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 14. Apocalipse 6, 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Então ele baseou aqui essa estrofe, ó. Quando o céu for... Vou até cantar ele aqui, ó. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz. Preste atenção. Quando o céu for enrolado... Acho que o hit é assim mesmo. Não, peraí. Eu acho que eu tô fora do ritmo aqui, mas diz assim, ó. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Aqui tem um erro escatológico aqui. Ele colocou, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Quer dizer que ele associa o arrebatamento no sexto selo. Isso aqui é um erro escatológico. É um erro escatológico aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as letras de hino, embora sejam bonitas, lindas, mas tem erros escatológicos. E aqui é um erro escatológico. Porque o arrebatamento não acontece no sexto selo. Então, tem muitos hinos com erros escatológicos, com erros teológicos, que eu poderia citar aqui para vocês, tantos aqui. Por exemplo, tem um hino de um cantor muito famoso, que fala assim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe na minha estrutura, sara todas as minhas feridas. Preste atenção, meu irmão. Mexe na minha estrutura, você está pedindo luta. Quando você canta esse hino, você está pedindo luta, mexer na sua estrutura. Igual aquele hino antigo que a gente cantava nas igrejas, que eu não canto mais. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Até aí tudo bem. Mas aí você fala assim, quebra a minha vida e me faça de novo. Você está pedindo luta. Você está pedindo para quebrar a sua vida. O vaso precisa de ser quebrado, moído, passado no pó, para ser moldado de novo. Então é luta, meu irmão, que você está pedindo. Então isso é um hino com erro escatológico, erro teológico. Na questão aqui do associamento do sexto selo com o arrebatamento, aqui também é um erro escatológico. O autor colocou aqui, ó, 469. Eu acho que o ritmo do hino é assim, ó. Se eu tiver errado, você não pode me corrigir, mas o ritmo é assim, ó. Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir. Nós sabemos que isso aqui vai acontecer no arrebatamento pré-tribulacionista. E é sem sinal, é iminente. Não tem sinais aqui. O meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Então ele chama nós no arrebatamento. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Até aqui tudo bem. Aí vem a estrofe. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória,
glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Agora aqui está o erro na estrofe 2. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz. Isso aqui já está dentro da grande tribulação, meu irmão. A igreja já foi arrebatada. Então isso aqui já está dentro da grande tribulação. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Peraí. O arrebatamento não acontece no sexto selo. Por isso que muita gente associa com o sexto selo por causa desse erro. É um erro escatológico. O autor, ele cometeu essa grife aqui. Depois o irmão me confirma aí se foi o Paulo Leivas Macalão que escreveu esse livro. Mas ele cometeu uma grife aqui. Aí vem, o meu nome eu ouvirei Jesus chamar, passarão a terra o mar, mas permanecerá Jesus, que o meu nome vai na glória pronunciar, tudo bem. Então, irmão, aqui tem um erro. Aqui tem um erro escatológico aqui. Então, não podemos associar o arrebatamento da igreja com o sexto selo e esse erro escatológico aqui. Nenhum selo, vou repetir aqui, nenhum selo foi aberto, nenhuma trombeta foi tocada e nenhuma taça despejada. São 21 chagas do Apocalipse, que são eventos pós-arrebatamento da igreja. Amém, meu irmão? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Não sei se é um irmão ou se é uma irmã. Eu sei que é do canal Vigiai e Orai. Deus abençoe você. E os irmãos que vão nos ouvir aí, compartilhe esse vídeo, por gentileza. Glória a Deus. Deus abençoe.